O que nós queremos nesse exemplo é estudar a concavidade da função f de x igual a x dividido por x ao quadrado menos 1 e determinar, caso existam, quais são os pontos de inflexão dessa função. Então, estudo da concavidade está associado a estudar o sinal da derivada segunda da função, e pontos de inflexão são os pontos do domínio em que eu tenho uma mudança de concavidade. Primeiro passo, determinar qual o domínio da função f. Como aqui eu tenho uma divisão em que o denominador é x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1 não pode ser igual a zero. Consequentemente, o x não pode ser 1 e x não pode ser igual a menos 1. Então, o domínio são todos os números reais, com exceção do 1 e do menos 1. Conhecido do domínio, próximo passo, já que eu preciso calcular a derivada segunda, eu preciso antes da primeira derivada, eu vou aplicar aqui a regra do quociente, a derivada do numerador, que é 1, que multiplica o denominador, x ao quadrado menos 1, menos, repito, o numerador, a derivada do denominador, que é 2x, dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Como eu quero calcular a derivada segunda, eu vou melhorar um pouquinho essa expressão para, então, calcular a derivada. Então, aqui eu vou ficar com x ao quadrado menos 2x ao quadrado, fica menos x ao quadrado menos 1. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E preciso agora calcular a derivada segunda. Para a derivada segunda, eu vou de novo usar a regra do quociente. A derivada do numerador menos 2x vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos, repito, o numerador, que multiplica a derivada do denominador. E aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Desce o 2, deriva a base e subtrai 1 do expoente. E o denominador elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 1 já estava ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, eu vou multiplicar os expoentes. Fica elevado à quarta. E eu preciso agora do estudo de sinal dessa expressão. Só que do jeito que está aqui, eu não tenho nem ideia de quando isso é positivo ou negativo. Eu preciso primeiro manipular esse numerador para simplificar um pouco a expressão. Então, eu vou colocar alguns termos em evidência. Primeiro, 2x, que aparece tanto aqui quanto aqui. 2x. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 1. E aqui também x ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado menos 1. E o que sobra, vou aproveitar e colocar esse menos
também em evidência. Como aqui era x ao quadrado mais 1 ao quadrado, e eu coloco x ao quadrado menos 1 em evidência, resta x ao quadrado menos 1. Aqui o 2x já foi posto em evidência, x ao quadrado menos 1 também, e o menos resta 2 vezes menos x ao quadrado menos 1. Então, menos 2x ao quadrado menos 2. E o denominador continua x ao quadrado menos 1 à quarta. Melhorando um pouco mais, eu tenho menos 2x, x ao quadrado menos 1, menos 2x ao quadrado com x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 3, dividido por x ao quadrado menos 1 à quarta. Aqui eu posso não simplificar esse termo, não vai simplificar em nada os cálculos, então eu vou manter aqui da forma como está, e só vou multiplicar esse menos que aparece aqui na frente por menos x ao quadrado menos 3. Então, nós ficamos a partir daqui, com essa manipulação que eu acabei de dizer, como f2' de x igual a 2x, x ao quadrado menos 1, mais x ao quadrado mais 3, dividido por x ao quadrado menos 1 elevado à quarta. O que nós temos que fazer agora é determinar o estudo de sinal da derivada segunda, e a partir dele estudar a concavidade da função. Primeiro, lembrar lá do começo que no nosso domínio o x não pode ser 1 e o x também não pode ser menos 1. E verificar o que acontece agora no restante. Para estudar o sinal dessa expressão, nós temos produtos e uma divisão. Então, basta estudar o sinal de cada um dos 4 termos envolvidos. Este termo é sempre positivo, porque está elevado à quarta. X ao quadrado mais 3 também é sempre positivo. X ao quadrado ou é 0 ou é positivo, somado com 3 fica positivo. Então, a nossa dúvida é qual o sinal de 2x e qual o sinal de x ao quadrado menos 1. Estudando o sinal de 2x. 2x é sempre positivo depois do zero e sempre negativo antes do zero. Enquanto x ao quadrado menos 1 é positivo antes do menos 1 e depois do 1, e negativo entre eles.
Se facilitar o estudo, você pode pensar aqui como a função y igual a 2x, o gráfico é uma reta, então é positivo, está acima do eixo x depois do zero, e negativo abaixo do eixo x antes do zero. E a função y igual a x ao quadrado menos 1 é uma função de segundo grau. O gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, é positivo antes do menos 1 e depois do 1, que é onde está acima do eixo x, e negativo entre menos 1 e 1. Agora, analisando essa expressão antes do menos 1, esse termo é negativo e esse termo é positivo. Então, o sinal aqui é negativo. O que eu estou fazendo é olhando simultaneamente para essas duas informações. Tenho menos 1, 0 e 1. Dois x é negativo antes do zero e positivo depois. X ao quadrado menos 1 é positivo antes do menos 1, negativo entre menos 1 e 1 e positivo depois. E, consequentemente, o sinal de f duas linhas de x, que vem do produto desses dois termos, é o mesmo sinal, já que os outros são sempre positivos. Menos com mais fica menos, menos com menos fica mais com menos, menos, e mais com mais, mais. A partir dessa análise, a concavidade ela é voltada para cima, onde? Quando a minha derivada é positiva, então de menos 1 até 0 e de 1 até mais infinito, a concavidade ela é voltada para baixo de menos infinito até menos 1 e de 0 até 1, e o meu ponto de inflexão x igual a 0, porque aqui a concavidade é voltada para cima, aqui ela é voltada para baixo. Então, em 0, que é um ponto do domínio, eu tenho uma mudança de concavidade. Embora no menos 1 e no 1 eu também tenho uma mudança de concavidade, eles não são pontos de inflexão, uma vez que esses pontos não pertencem ao domínio da função. Então, nós sabemos que a concavidade da função é voltada para cima nesses dois intervalos, voltada para baixo nesses dois intervalos, e o ponto de inflexão é x igual a 0.